Olá! Nessa videoaula de hoje, nós vamos conversar, discutir, dialogar sobre um assunto muito importante para todos vocês. O que é patrimônio cultural imaterial? Você já pensou sobre isso? Você já conversou com seus colegas? Você já leu em algum lugar? Você já viu algum vídeo? Assistiu alguma aula? Já leu algum fascículo anterior? Algum curso você já fez sobre esse tema do patrimônio cultural imaterial? Esse será o tema da nossa videoaula de hoje. O tema deste módulo é Saberes e Formas de Expressão da Cultura. Patrimônios de todos nós. Você sabia que você tem um patrimônio? Você sabia que você faz parte do patrimônio cultural imaterial? Você sabia que você é responsável por transmitir o patrimônio cultural imaterial de sua comunidade? Você já identificou quais são os saberes, quais são os mestres, quais são as celebrações de sua comunidade que são considerados importantes? Quais são as datas comemorativas do seu grupo, da sua comunidade? Quais são as festas? Quais são os rituais? Quais são as danças, os ofícios, aquelas formas de fazer as coisas que nós fazemos no dia a dia, que nós herdamos dos nossos antepassados? Tudo isso é o que nós chamamos de patrimônio cultural imaterial. Por que nós usamos esse termo imaterial? A palavra imaterial quer dizer justamente aquilo que não é material, que não é concreto. Nós não conseguimos materializar o patrimônio imaterial, porque ele diz respeito aos saberes. São formas de expressão, são conhecimentos, são técnicas que são transmitidas de geração a geração. Esse patrimônio dificilmente você vai aprender nos livros, dificilmente você vai aprender nas escolas, nas bibliotecas. Esse patrimônio é transmitido pelos mais velhos. Esse patrimônio, muitas vezes, ele é transmitido pelos mestres, aquelas pessoas que se especializam em determinado ofício, em determinado saber. E essas pessoas são responsáveis pela transmissão desse legado, desse conhecimento que não está nos livros, nas enciclopédias e nem na internet. Esse saber, ele é imaterial. E por ele ser imaterial, muitas vezes, ele pode vir a desaparecer. Por esse motivo, é importante a chamada salvaguarda. O que é a salvaguarda? A salvaguarda são as medidas de proteção ao patrimônio. São ações, são práticas de proteção, de abrigo, de valorização do patrimônio de cada um de nós. Nós, seres humanos, adquirimos a capacidade de adaptação ao ambiente. Por isso, ao longo de milhares de anos, nós enfrentamos condições muito adversas no ecossistema extremamente hostil. Por esse motivo, nós desenvolvemos ferramentas, instrumentos de caça, de coletas de alimentos, e com esses instrumentos nós aprendemos a confeccionar cestaria, aprendemos a agricultura, desenvolvemos a agricultura, a caça de animais, e todos esses saberes foram sendo transmitidos ao longo do tempo. A palavra agricultura, quer dizer o cultivo de alimentos. E a palavra cultura vem justamente desse termo agricultura. Essa capacidade humana de adaptação também ela trouxe consigo a capacidade de ritualização, de simbolização. Quando nós enterramos nossos mortos, quando confeccionamos túmulos, quando colocamos adereços sobre os mortos, significa que nós temos apreço pelos entes queridos,
significa dizer que nós temos a noção de família, a noção de descendência, e essa é uma forma de ritualização. Os seres humanos se diferenciam dos animais, portanto, pela capacidade de ritualizar. Além disso, nós adquirimos a apreciação estética, a noção de beleza. Nós apreciamos o mundo, identificamos na natureza formas, cores que nós consideramos belas. E ao longo do tempo, nós adquirimos a capacidade de reproduzir o mundo. Essa capacidade nós chamamos de representação. As pinturas rupestres são uma forma de representação. São uma das formas de representação mais antigas que conhecemos. Essa capacidade de representação nós chamamos uma das formas mais primitivas de arte. Por esse motivo, os seres humanos foram se diferenciando dos outros animais. Portanto, a capacidade de representação, o sentido de beleza, a noção de transcendência, a noção de religiosidade são características muito importantes que conferem ao homem essa capacidade intelectual ímpar, muito preciosa, muito importante, que é a capacidade de produzir cultura. Nós, seres humanos, somos essencialmente seres culturais. E isto é muito importante de ser compreendido por você, por todos nós. Essa é uma característica muito importante que precisamos aprender a conhecer, a preservar e a identificar quais são os valores culturais de nossa sociedade e aqueles valores que são referenciais para todos nós. É importante cada um de nós percebermos que a cultura é sempre dinâmica. Cada um de nós tem um jeito especial de cultivar os alimentos, de preparar os alimentos, de confeccionar um bracelete, de preparar uma cestaria, de fazer qualquer coisa. Esse é o traço individual que nós adicionamos a tudo aquilo que nós fazemos. Por esse motivo, nós não podemos falar que as culturas são estáticas. Todos os indivíduos participam da transformação das culturas. Porém, há um outro aspecto também a ser lembrado. Nós, seres humanos, somos diferentes. E essas diferenças, elas aparecem nos nossos relacionamentos, no dia a dia. Nós temos opiniões diferentes sobre as coisas e nós também temos interesses diferentes. As sociedades, à medida em que elas se tornaram mais complexas, elas foram se diferenciando. Surgiram os estados, os partidos políticos, as classes sociais, as divisões de terra, os conflitos de interesses, a propriedade privada, o dinheiro, as diferenças de classe. Por esse motivo, as pessoas começaram a entrar em conflitos. E aí surgiram guerras, invasões de território, disputas comerciais. Todos esses acontecimentos contribuíram para que as sociedades se transformassem. E ao longo do tempo, sucessivas guerras, sucessivos conflitos fizeram com que impérios, sociedades colonizassem povos. Muitas sociedades tiveram suas culturas soterradas. Muitas comunidades tiveram suas culturas destruídas por invasores. Durante o período colonial, por exemplo, as Américas já tinham culturas há milhares de anos. Povos tradicionais, como os povos indígenas, os povos das sociedades andinas, foram invadidas. E aí houve o que nós chamamos de ocupação do território e domínio cultural. Então, nem sempre
essas interações culturais, elas são harmônicas. É muito importante você perceber que as sociedades estão sempre em conflito. E como é que cada um de nós se move dentro de uma sociedade conflituosa? Como é que as sociedades elas se relacionam tendo tantas diferenças? Como as religiões, ao longo de milhares de anos, vivem em eternos conflitos? Esse é um tema muito importante para você pensar. Como as diferenças culturais, ao longo da história, produziram conflitos na humanidade. A Declaração de Direitos Humanos, ela traz no seu artigo um princípio muito importante. Todos os seres humanos têm direito a usufruir o patrimônio cultural. A Declaração de Direitos Humanos trouxe esse artigo principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando, em relação ao nazismo, após o nazismo, se percebeu o potencial destrutivo de uma ideologia como o nazismo, de destruir uma grande cultura como a cultura judaica. A ameaça de regimes totalitários às culturas não é mais algo a ser tolerado. Os Estados, as Nações Unidas e todos os países começaram a tomar medidas para a proteção do patrimônio cultural dos seus povos. O Brasil tem uma legislação muito avançada na proteção ao patrimônio cultural do nosso povo, do nosso território. A Constituição de 1988, no seu artigo 216, estabelece o conceito de patrimônio cultural imaterial como conjunto de saberes, de crenças, de celebrações, portadoras de referência para as comunidades, grupos e indivíduos, que são transmitidos coletivamente. Foi muito importante a nossa Constituição deixar um dispositivo para que isso ficasse como cláusula pétrea da nossa Constituição. A partir daí, cada cidadão brasileiro tem o direito a usufruir de seu patrimônio cultural. Caro aluno, cara aluna, eu espero que nessa videoaula você tenha aprendido um pouco mais sobre o que é patrimônio cultural imaterial. Mas eu gostaria que você começasse a observar no seu dia a dia o que é o patrimônio cultural do seu bairro. Onde está o patrimônio cultural imaterial na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país? Porque são essas práticas do nosso dia a dia que estão nos alimentos, nas festas, nos costumes, que fazem parte dessa grande comunidade de pessoas que são os chamados detentores. Você é um detentor do patrimônio cultural. Eu também sou uma detentora do patrimônio cultural. Então vamos todos nós cuidar do patrimônio que é nosso.